Otto, que viveu a vida toda em miséria, treinou para se tornar um guerreiro e participar de batalhas a fim de proteger o seu reino. No caminho, ele enfrentou dificuldades, mas não desistiu de conquistar o que queria, indo até o fim em seus objetivos. Mas o que esse guerreiro não esperava é que as lutas ficariam cada vez mais intensas e ele teria de enfrentar inimigos inimagináveis, ao lado de outros guerreiros formidáveis. Isso fez nosso herói querer uma oportunidade de voltar no tempo e tentar algumas coisas diferentes. Porém, ele não esperava que seu desejo pudesse se tornar realidade. A história começa com um vislumbre do mundo, que está condenado. Companheiros que passaram pelo inferno e voltaram. Os 10 cavaleiros mais fortes que guardaram o continente esgotaram toda a sua força de vida e mana. E acima dos vastos trechos de terra contaminada, apenas a morte permanecia. Todas essas coisas horríveis foram causadas por uma única entidade, uma criatura demoníaca e implacável, que não tinha qualquer remorso de suas ações, chamada de Comandante Demônio da Gula. O monstro encara o protagonista, confirmando que seu nome é Tiny, dizendo que admite que ele é forte. Contudo, afirma que o protagonista deveria estar ciente de que essa sua força está longe de ser suficiente para tirar sua vida em batalha. Após dizer isso, Tiny parte para o ataque, usando um martelo como arma. Ele realiza um golpe do trovão. A criatura resiste e diz por Prota desistir, afirmando que os seus esforços são inúteis. Mas Tiny grita para o monstro calar a boca. Enquanto isso, ele continua atacando, e dessa vez usa o meteoro da conjuração. Após golpear o monstro, Tiny o chama de desgraçado barulhento. Ele não para de atacar e usa todas as suas forças contra esse inimigo. Depois de um tempo, ele finalmente tem um pouco de paz, já que derrotou a criatura, mas acha que também vai morrer junto ao inimigo, pois mesmo conseguindo vencer, ainda ficou bastante ferido. Não só isso, mas sua mana também esgotou. Ele imagina que estava tudo errado desde o início e lembra que o treinamento de mana era um conhecimento exclusivo de distintos cavaleiros da nobreza. Por isso, ele teve de superar inúmeras falhas, avançando mais lento do que todos, subindo ao topo dos cavaleiros desde o fundo. Tiny sempre acreditava que poderia superar seus desafios, mas agora ele se pergunta se era realmente o caso, acreditando que se pudesse apenas ter treinado com métodos adequados desde o início, poderia ter salvo o continente e todos que haviam nele. Agora já se foi toda a sua mana, justamente por ele ter usado para derrotar o comandante demônio da Gula, um oponente muito poderoso. Porém, ele era apenas o 7º de todos os comandantes, fazendo o protagonista se perguntar o quão fortes são os outros comandantes e o Rei Demônio. Em meio a esses pensamentos, alguém o chama em meio ao campo de batalha, perguntando se Tiny ainda está vivo. Era o imperador da espada Asgard von Valentia. Ele diz que infelizmente estará morto em breve, mas antes de ir, gostaria de tirar uma dúvida com Prota e pergunta por que ele não fugiu dessa batalha. Tiny fica em dúvida, porém o imperador fala que uma vez ouviu dizer que o protagonista era uma criança das favelas e pergunta se ele não tem nada para proteger. Diz também que as coisas devem ter sido muito difíceis para Tiny. O Prota fala que estava curioso sobre o que o imperador gostaria de perguntar e fala que é vergonhoso. Também diz que odeia o fato de ser mais inadequado que a maioria, afirmando que um homem deve se manter confiante em qualquer lugar. Por isso, ele afirma que nunca fugiria da luta. Ao ouvir essa resposta, imediatamente o imperador começa a rir. Tiny fala que ele parece ter bastante força, já que tá rindo. O imperador diz que isso vai dar certo. Deveria confiar no talento que fez o protagonista, um dos 10 cavaleiros mais fortes, apenas com orgulho. Diz também que se Tiny retornar, deve encontrá-lo. O Prota novamente não entende, mas o imperador fala que se Tiny fizer uma visita imprudente a ele no passado, provavelmente seu eu de lá não vai acreditar nessa história. Então ele diz que vai contar um segredo a Tiny e revela que o nome de nascimento de sua filha era Lila e veio do nome da flor que ele e sua esposa gostam. Porém, ele afirma que nunca gostou realmente dessa flor. Afirma que essa é a parte mais importante e Tiny não deve esquecer disso. Diz também que o Prota deve ir encontrá-lo o mais rápido possível. Tiny não entende nada do que está acontecendo, mas repara que sua consciência está desaparecendo. Logo imagina que está morto. Porém, em seguida ele acorda e vê que o quarto ao redor parece familiar. Isso faz pensar que morreu ou está sonhando. Entretanto, não acredita que está passando por tudo isso de novo, pois esse é um passado onde o corpo de sua irmã foi levado logo depois que ela faleceu. Depois que sua irmã se foi, eles entraram. Tiny se irrita sempre que pensa sobre Erina, que escondeu o Anel de Ouro. Mas ele logo se lembra que foi ele, na verdade, que escondeu. E sua irmã foi espancada enquanto tentava protegê-lo. Se lembra de uns caras que apareceram dizendo que quase fizeram besteira no Wolf por causa dela. E queriam aplicar uma lição para ela nunca mais fazer isso. Na ocasião,
os caras apareceram e deram uma surra nela. O Prota pensa que mal sobreviveu com esse corpo frágil e sua irmã morreu enquanto cuidava dele, apesar de estar ferida. Porém, o que ele achava ser uma lembrança longínqua retorna em sua mente. Os caras aparecem e com apenas um chute fazem a irmã de Tini cair, se gabando por isso. Mesmo sabendo que ela estava morta, eles não pararam. E como se não bastasse, até tentaram levar o corpo dela. Um deles hesita em fazer isso, mas o outro diz que existem alguns caras doentes que gostam de corpos mortos, e os órgãos frescos podem render alguma grana. Ainda criança, Tini tentou impedi-los, mas pensa que não consegue protegê-la. Mesmo em seus sonhos, deitado em sua cama, ele tenta com todas as forças se mexer. De repente, seu braço começa a se mover, junto a uma energia que surgiu em seu corpo. Com isso, ele teve o que queria e avançou em direção aos caras maus. Logo em seguida, o protagonista consegue golpear um deles, de tal forma que o homem sentiu o impacto e não acreditou no que estava presenciando. Então ele se levanta junto a seu companheiro, dizendo que esse garoto tá querendo morrer. Os dois se juntam para bater no protagonista, dizendo que ele não tinha permissão para sair da cama. O jovem Tini resistiu, pois apenas queria proteger sua irmã. Depois de baterem bastante nele, os caras desistem de levar o corpo devido à persistência do garoto. E, ironicamente, dizem para ele se divertir com sua irmã morta. Mas agora, o protagonista percebe que isso tá diferente de seu passado, pois o fim dos pesadelos que teve até agora mudou. Ele fica em dúvida sobre o porquê da mudança repentina, acreditando que ainda tá em um sonho. Também se lembra de que não podia manipular mana nessa idade. Logo ele se lembra das últimas palavras do imperador e começa a acreditar que ele realmente o enviou pro passado. A ficha de Tini começa a cair, percebendo que não tá em um sonho, pois agora ele imagina que pode mudar seu futuro. Tini não acredita que conseguiu manipular mana nessa idade, mas como começa a acreditar ao ver seus poderes entrarem em ação. Logo, concluiu que o imperador de fato o enviou para o passado e percebe que isso realmente não é um sonho. Então, diz que o velho errou em enviá-lo agora, pois gostaria de estar um pouco mais à frente, justamente porque nesse período de sua vida, seu corpo ainda é frágil. O Prota tem ciência de que está apenas desabafando inutilmente e o Imperador da Espada não estava confiante de seu próprio poder, mas pensa que pode considerar isso como uma chance de deixar sua irmã descansar em paz, já que nem isso ele conseguiu fazer em sua vida passada. Tina então lembra que o Imperador disse para ir de encontro a ele assim que possível, porém pensa que isso vai ter que esperar um pouco, depois que ele terminar o que deve fazer. Em breve fará seu caminho. Agora, o protagonista deseja vingança contra aquele que matou sua irmã, chamado de Wolf, pois na sua vida passada ele quase o matou quebrando sua espinha, mas dessa vez ele quer uma vingança mais adequada. Porém, antes disso, deseja levar sua irmã para um lugar de descanso. Um tempo depois, ele consegue levá-la a um cemitério e pensa que não era conectado com Irina pelo sangue. Tudo o que tiveram em comum eram os olhos e cabelos negros, que eram uma visão rara no continente. Muitas pessoas entre os invasores o evitavam ou o prejudicavam por causa disso, mas sua irmã dizia que ele a lembrava de seu irmão perdido. Então ela o nomeou de Tini e o tratou com amor e cuidados genuínos. Enviar seu irmão ao descanso sem ser capaz de devolver tudo o que ela fez por ele deixa o Prota um pouco frustrado. De qualquer forma, um padre faz todo o processo de um velório normal. No meio das pessoas presentes, uma garota olha para o protagonista e se pergunta se foi por ele que Irina morreu. Ela se chama Emma, amiga de Irina, e pensa que parece até que o Tini mudou um pouco, até mesmo há uns tempos atrás. Ela os encontrou em sua casa e viu a criança se alimentando, justamente em frente ao corpo de sua irmã, mas ao vê-lo de perto, percebe que os cortes do garoto se curaram instantaneamente. Após isso, nosso herói pegou o corpo de Irina. Emma perguntou onde ele pensava que iria com esses ferimentos. Mesmo o protagonista insistindo que estava bem, a garota insistia que ele devia se tratar. Ela também diz não saber porque ele escuta as palavras de Irina, mas as dela não. Porém, surpreendentemente, o protagonista agradeceu pela comida e também por Emma ter cuidado dele, afirmando que se certificará de devolver o valor. Definitivamente, Emma não esperava por isso, mas de repente, eles estão fazendo um funeral depois disso, e ela se pergunta o que está passando na cabeça do garoto. Por falar nele, Tini pensa que essa é a única maneira de fazer as pazes com Emma. Ele também pensa que não deveria se culpar e fica desanimado, pois isso não é o que sua irmã gostaria. Ela sempre dizia para Tini ser confiante e manter sua cabeça erguida. Logo, o protagonista afirma que segura as palavras de Irina, dizendo para ela o observar de cima e afirmando que não terá nenhum arrependimento dessa vez. Um mês depois do velório, o protagonista está pronto para recomeçar. Ele então caminha para um lugar específico e alguns homens o reconhecem como uma das crianças das favelas, pensando que podem coletar o dinheiro depois de uma só vez. Porém, ao se aproximar, Tini pergunta onde está o Wolf. Um dos homens, irritado,
pergunta como ele ousa pronunciar esse nome, afirmando que ele só pode estar fora de si. Ele até tenta dar um tapa no garoto, mas é impedido. Tini, ironicamente, pergunta o que há de errado em falar o nome de Wolf. Enquanto isso, ele aperta o braço do homem com força, o fazendo gritar de dor. Ao ver seu colega caído no chão, o outro homem pergunta o que há de errado com essa criança, pensando que ele devia ter encontrado uma poção ou algo assim para poder ficar tão forte. Mas ele pensa que se trata apenas de um pirralho qualquer e parte pro ataque. Ao segurar o garoto pela camisa, o homem tenta erguê-lo, mas tem dificuldade, se perguntando o porquê do garoto ser tão pesado. Tini diz que ele deve estar se perguntando o que está acontecendo, pois ele é mais pesado do que parece. Então ele diz para o homem apenas desistir, mas em seguida diz que ele não será capaz de fazer isso de qualquer modo, e o chuta com bastante força. O corpo de mana dele tomou o lugar da fraqueza. Ele não foi capaz de fazer isso em sua vida passada, mas agora é diferente, pois ele fundiu uma cópia de seu corpo feito de mana e o corpo físico perfeitamente juntos. Que pode se tornar mais poderoso como resultado das interações dos dois corpos. Esse é o núcleo principal da técnica secreta que Tini desenvolveu. Essa técnica é poderosa, porém, ele precisa comer muito mais do que o normal para surtir efeito, onde ele comeu o estoque de 10 dias de comida da casa de Emma. De qualquer forma, isso deu a força que ele precisava. O protagonista fala que além de ter percebido uma coisa depois de fazer seu corpo de mana novamente, apenas um despertar de mana tem um tempo mais fácil de encontrar seu lugar em corpos danificados. O homem caído não entende o que ele está dizendo. Tini diz que isso quer dizer que agradece por ele ter quebrado seu corpo outrora. Após isso, ele arremessa o homem como se não fosse nada. Seu corpo atravessa uma porta e passa por vários homens. Lá dentro, eles ficam assustados com a presença de um intruso e se perguntam quem é ele. Ao verem Tini entrar, o identificam como o pirralho mendigo. De alto, alguns percebem que a criança foi até lá sozinha e se perguntam o que ele vai fazer sem uma arma. O prota pergunta o que eles querem dizer com sem uma arma. Em seguida, com suas próprias mãos, ele ataca, dizendo que tem uma arma consigo, seu próprio corpo, o qual ele usa para derrotar os inimigos e arremessá-los como se o peso deles fosse de papel. A bagunça que o protagonista fez é grande. Ele luta com vários homens adultos em um corpo de criança, fazendo isso ser insignificante, pois ninguém ali é páreo para ele. Tini até se diverte batendo em seus alvos. Quando ele termina, todos ficam caídos, e alguns até perderam os dentes. Dessa forma, a primeira etapa foi concluída, pois ele afirma ter se cansado dos peixes pequenos. O que sobrou são os irmãos Renders, e Tini pergunta por que eles não descem para lutar com ele. Após o protagonista confrontar os irmãos, um deles afirma que vai parti-lo em dois, mas ao encarar o garoto, outro irmão diz que ele é usuário de mana. Logo, eles concluem que o corpo de um usuário de mana pode ser vendido por um bom valor. Enquanto Tini brincava com um dos corpos caídos, os dois irmãos tentam avançar e pegá-lo desprevenido. Então ele joga o corpo de lado, dizendo que tá todo quebrado. Um flashback de sua vida passada mostra que certa vez ele estava usando uma pessoa como arma, a qual um de seus superiores o chamou de louco e pediu para ele ter um pouco de classe. Mas Tini perguntou como poderia fazer isso. Então o superior fala que em vez de usar um truque barato como esse, ele poderia aprender combate corpo a corpo. De volta ao momento atual, o prota pensa que com isso ele deve ser capaz de manter sua dignidade. Então ele espera os irmãos se aproximarem e logo em seguida desvia de seus golpes de espada. Após isso, ele se afasta um pouco, fazendo um dos inimigos perceber que ele foi capaz de prever seus movimentos. Por sua vez, Tini aproveita para acertar um belo soco na cara do inimigo, fazendo seu irmão se impressionar. Mas logo em seguida, ele foi o próximo. A luta deles não durou muito, já que facilmente o protagonista derrotou os dois e foi direto para a sala de Wolf. O mestre dos invasores pergunta quem é o garoto. Em sua vida passada, o protagonista fez algo parecido. Na ocasião, ele estava mais velho, e quando se encontrou com Wolf, que era um cafetão na zona remota, ele pertencia à tribo dos Homens Bestas, que é considerada a melhor entre as raças de demi-humanos. Entre eles, o lobisomem prata puro era especial, já que ele tinha um traço usualmente manifesto em linhagens diretas da família real dos Homens Bestas. Foi muito difícil matá-lo na vida passada de Tini. Naquele tempo, ele não sabia o porquê de ter um lobo prata nesse lugar, mas dessa vez, ele sabe o que o aguarda. Vendo o garoto, Wolf pergunta se foi ele quem fez essa bagunça toda. Tini pergunta se ele não consegue deduzir sozinho a resposta, afirmando que sua inteligência só deve ir até esse ponto. Wolf o chama de pirralho atrevido e promete arrancar sua língua fora. Logo, ele começa a se transformar em sua forma bestial, e o protagonista fala que seria melhor
que ele atacasse com tudo desde o início. As garras de lobo começam a aparecer, junto às patas animalescas e peludas. Dessa forma, Wolf se transforma por completo, mas Tiny fica um pouco confuso, dizendo que Wolf não tem pelo cinza como ele imaginava, e pergunta que tipo de cachorro ele se transformou. Wolf não gosta de ser chamado desse jeito e parte para o ataque furioso. Prota se pergunta o que está acontecendo, pois percebe que Wolf é mais forte e mais rápido que os irmãos Rangers. De qualquer forma, ele desvia dos ataques e pensa que o Wolf não pode ser comparado a como era em sua vida passada. Então ele resolve acabar com isso e prende a boca do lobo, perguntando se o inimigo acha que ele voltou só para ver esses ataques fracos. Com isso, Wolf fica em choque. Não só isso, mas ele começa a sangrar devido à força que o Prota aplicou. Tiny tem uma vantagem, pois ouviu de um companheiro homem-besta como lidar com seus parentes em seu estado do Berserker. Em seguida, Wolf avança ainda mais furioso. Porém, nosso herói consegue desviar de todos os golpes. Ele pensa que é por esse motivo que o companheiro homem-besta dizia, que espancar é o melhor tratamento para um cão raivoso, sendo exatamente isso que Tiny faz. Mas ele diz para Wolf não morrer ainda, já que ele quer golpeá-lo até ir de arrasta. O Homem-Besta dizia que tá tudo bem bater um pouco, já que eles têm excelentes habilidades regenerativas. Sabendo disso, o protagonista não poupa suas forças e aproveita para bater bastante no inimigo. Mas ao ir de encontro com uma parede, uma rachadura revela um sinal mágico. Imediatamente, o lobisomem retorna ao seu estado normal. Tiny, em seguida, pergunta se ele voltou aos seus sentidos. Com medo, Wolf pergunta por que o garoto está fazendo isso com ele. Porém, o Prota apenas diz para ele se calar, afirmando que isso não vai acabar só com sua espinha dessa vez. Diz também para ele implorar por perdão pelo que fez a sua irmã. Após estar satisfeito, Tiny diz à sua irmã que espera ter dado um pouco mais de conforto às suas dores. Ele diz ao Wolf que se dependesse dele, arrancaria sua cabeça. O Homem-Besta implora por perdão, da forma que o garoto disse para fazer, dizendo estar muito arrependido pelo que fez. Mas a raiva do protagonista é tanta que ele quer decapitá-lo e levar sua cabeça como oferenda ao túmulo de sua irmã. Ouvir isso deixa o Wolf ainda mais desesperado. Em seguida, Tiny diz que provavelmente sua irmã não vai querer ver o rosto de Wolf depois de tudo que ela passou. Então ele resolve tirar algumas dúvidas e pergunta ao Wolf o que um homem-fera como ele estava fazendo nesse lugar. Mas antes disso, ele pega uma pedra do chão que caiu do inimigo e diz que nunca viu um mar assim em sua vida passada. Ao tocá-la, o protagonista é tomado por uma energia estranha, a qual ele se pergunta se isso se trata de QI demoníaco. De dentro da pedra, ele vê um lobo prateado tentando sair, o qual tenta avançar no protagonista, deixando Tiny bastante surpreso com isso. De volta ao passado, uma amiga do Prota queria mostrar algo a ele sobre criaturas espirituais. Criaturas essas que são uma vida que renasceu depois de acumular mana por pelo menos um século. Tiny não sabia que criaturas assim viviam fora de Albibain, mas ouviu que esses espíritos animais são raros. Sua amiga pergunta se ele sabe que a alma de uma criatura espiritual é um espírito. Ele responde que sim, mesmo não sendo um domador de espíritos. Ela então pergunta se ele sabe o que a quintessência de um espírito é. Enquanto diz isso, ela segurava uma pedra na mão, parecida com a que o Prota tem agora. De volta ao presente, ele pergunta por que um lobisomem possui um item tão precioso. Tiny também acha que isso está em um estado estranho, pois essa coisa está emanando o QI demoníaco que normalmente fica em pedras espirituais de demônios. De qualquer forma, ele sabe que precisa cuidar dessa coisa estranha em forma de correntes. Assim, ele dá um soco na criatura espiritual. Com isso, as correntes se quebram. Na mente do Prota aparecem algumas cenas, as quais ele identifica como lembranças do espírito. Ele se pergunta por que, na lembrança, o espírito estava cercado por caras estranhos. Ele percebe também que todos eles têm QI demoníaco e usam ele para lutar contra a criatura. Mesmo tentando resistir aos inimigos, o lobo espiritual não consegue derrotá-los. Com facas dominadas por QI demoníaco, eles atacam um lobo e conseguem derrubá-lo. Após isso, o protagonista vê que eles queriam a pedra espiritual. Ele vê também que um garoto segura a pedra e entrega para outro do grupo, o qual, ao recebê-la, transforma em lobisomem. Dessa forma, o protagonista vê que eles estão criando homens-fera, fazendo-os absorver pedras espirituais. Logo, Wolf foi uma criança que se transformou dessa forma, mas dessa vez
já que o protagonista chegou cedo demais, ele não conseguiu absorver o poder completamente. Por isso, o Wolf estava com uma aparência diferente da que ele se lembrava. Em seguida, o lobo espiritual tenta atacar o Wolf, mas o Prota o impede, dizendo que esse cara merece uma morte mais miserável. Ele percebe que o espírito o entende e acha isso incrível, pois tem certeza de que não tem talento para domar espíritos nem animais. Mas ele se lembra de sua amiga dizendo que é possível um humano se tornar um domador de espíritos, desde que tenha uma alma pura e humana o suficiente. Ela, porém, disse que apenas crianças jovens são puras o suficiente para fazer isso. Agora ele se toca que retornou ao seu estado de criança, porém não acha que é puro da forma que sua amiga Estina descreveu. O lobo acaba o encarando e se aproxima do garoto. Ele percebe que o lobo acha que quando ele quebrou a pedra, sua mana entrou em sua pedra espiritual, enchendo a parte quebrada da pedra espiritual. Esse é o motivo deles poderem se comunicar. Como consequência, Tini pergunta se pode fazer um contrato com o espírito do lobo. O espírito responde que sim, então o Prota concorda em fazer. Diferente da magia, isso não precisa que ele se mantenha focado no espírito, e se o protagonista suprir o lobo com mana, apenas o suficiente para sobreviver, ele vai ser um aliado valioso, e grande parte dos espíritos crescem mais fortes com o aumento de força do domador de espírito. Essa é uma das razões do porquê a Estina era uma das melhores entre os 10 cavaleiros. Mas agora, o protagonista percebe que o lobo quer um favor, pois deseja usá-lo para concluir uma vingança. Tini diz que isso não é grande coisa. Ele fala que está mesmo planejando matar todos os relacionados com QI demoníaco. Ele sabe que o último passo para contratar um espírito é decidir o nome. Então ele se pergunta como deveria chamar o lobo. Como ele vê que o animal tem pelos prateados como a lua, vai chamá-lo a partir de agora de Lobo Lunar. A propósito, ele se pergunta quem está por trás desse homem que transforma outros homens em feras com pedras espirituais. Vendo que ele tem QI demoníaco, podem ser que o protagonista descreve como eles, os adoradores de demônios, fanáticos que rejeitam Deus e trabalham para demônios. Eles fizeram uma bagunça nesse mundo, até mesmo antes do exército do Rei Demônio aparecer. Tini estava em um labirinto por volta dessa época, por isso não sabe muita coisa. O Wolf ainda está implorando por piedade, mas o protagonista manda ele calar a boca e pergunta se o garoto que lhe deu a pedra espiritual era um adorador do demônio. Mas ele nem consegue responder, pois está fora de si. Então, o protagonista pede ao lobo lunar para acordá-lo. Com o rugido, Wolf desperta e o protagonista refaz a pergunta. Wolf menciona uma organização que o Prota exige mais detalhes. Porém, o homem louco não está raciocinando direito. Ele diz que a organização não vai deixar Tini ir tão facilmente com essa coisa. Afirma também que ele mesmo foi só um sujeito de testes para eles. Por último, ele diz que o grande poder que eles têm, mas antes de concluir, sua cabeça explode, surpreendendo até mesmo o protagonista, pois ele não esperava que tivessem colocado um feitiço que impedia o Wolf de revelar seus segredos, mas parando para pensar, algo assim aconteceu antes. Pois no passado, Tini achou que o Wolf estava se referindo a seus subordinados que estavam no primeiro andar, quando falou que a organização iria atrás dele. Quando o Prota lidou com esses caras, eles nem sabiam que o Wolf era um homem besta. Por hora, ele quer esquecer isso, dizendo que não é como se estivesse vivendo usando a cabeça. Ao olhar para a parede quebrada, ele vê algo que parece importante e pensa que deve começar a pegar de volta o que foi tirado dele. Em seguida, ele usa o corpo de Wolf para quebrar ainda mais a parede. Logo, uma espécie de cofre é revelada. E o Prota se pergunta o que teria feito se fosse o Imperador da Espada. Ele acha que pode usar algum dia a história que o Imperador contou antes de morrer. Tini pega a mão de Wolf e usa para abrir o cofre. Ele pensa que para fazer seu futuro aliado confiar nele, é preciso um item específico que ele acha dentro do cofre, o anel da família Valentia. Certa vez, uma mulher se aproximou de um garoto e perguntou seu nome. Ele respondeu que se chamava Tini. Ele diz que o nome é fofo e combina com ele. Logo, ele retira o anel de seu dedo e o entrega para ele, dizendo que o garoto deve procurá-lo com isso, e assim ela poderá ajudá-lo. De volta ao presente, o protagonista sabe que todo mundo que vive no Império de Aslan conhece ela, Chloe von Valentia. Ela é a filha mais nova do Imperador da Espada, Asgard von Valentia. Também é conhecida por sua gentileza e generosidade desde que era uma criança. Naquela época, ela era chamada de Anjo de Valentia. Tudo mudou por volta de quando ela atingiu 16 anos, pois tem uma cultura na família Valentia em que as crianças que chegam à maioridade devem colocar flores em cada templo do Império e fazer seus nomes serem conhecidos. Essa deve ser a razão para eles terem se encontrado em Vender, do distrito das Luzes Vermelhas do feudo Phyllis.
localizado nas fronteiras do ducado. Em sua vida passada, Tiny não conseguiu pegar o anel de volta, porque demorou para ter sua vingança e também era difícil conseguir ajuda. Mas dessa vez, o anel será de grande ajuda. Agora que ele tá na sua posse, deve ser bem mais fácil encontrar com o Imperador da Espada. De repente, alguém aparece perguntando sobre o protagonista, e Tiny já sabia que essa pessoa não iria aparecer. Um homem de armadura reluzente entra no local e se depara com toda a bagunça. Alguns contam que o protagonista segurou a perna de um deles e balançou como arma, tendo certeza de que ele é um usuário de mana. O homem fica surpreso ao ver que uma criança fez todo esse alvoroço, mas os outros dizem que é isso mesmo e pedem para o cavaleiro intervir, pois isso é garantia de que o problema será resolvido. Porém, irritado, o cavaleiro diz que é por isso que disse para eles pararem com aquela droga, mas eles insistem que não é isso. Então, um homem pergunta como o Wolf está gerenciando seus subordinados. Esse homem é o comandante dos guardas do castelo externo de Phyllis, Ian. Logo, ele pensa que pode usar seu título como desculpa para aumentar sua taxa de proteção. Mas em seguida, o protagonista desce as escadas e o cavaleiro pergunta se foi ele mesmo que fez essa bagunça toda. Tiny responde que sim. Então, o comandante pergunta se ele tem noção do que acabou de fazer. Tiny responde que estava apenas cuidando de uns desgraçados podres e não entende por que um cavaleiro precisa ir até ali por causa de algo assim. Diz também que parece que o homem estava recebendo um monte de suborno do Wolf. Mesmo irritado, o homem diz que o garoto tem culhões, mas isso não impede de partir para o ataque. O protagonista se pergunta se o cavaleiro não acabou de chegar no segundo nível de mana. De qualquer forma, ele impede o cavaleiro de atacá-lo, deixando o homem bastante surpreso, pois não esperava que seu ataque seria interrompido tão facilmente, já que assim, o protagonista pensa que, mesmo não tendo tão forte, se der seu melhor, pode derrotar o oponente. Após isso, ele ataca com uma joelhada na cara do adversário. O impacto do golpe é grande, mas o cavaleiro defendeu com as mãos e evitou um maior estrago. Isso faz Tiny pensar que, por enquanto, apenas demonstrar seu poder deve ser o suficiente. O cavaleiro diz que ele é muito bom para uma criança, mas o protagonista só consegue pensar que não deveria tornar o Lorde Feudal seu inimigo ainda, pois o número de cavaleiros que ele comanda é demais. Por agora, Tiny pensa que é melhor apenas deixar ele ir embora por conta própria. Furioso, o cavaleiro se prepara para desembainhar sua espada. Porém, o protagonista estava preparado, e do alto da escada ele invoca seu lobo espiritual. Após encarar a criatura de frente, o cavaleiro fica deveras assustado. Isso faz Tiny pensar que o adversário nunca deve ter visto um espírito em um feudo tão pequeno. E já que o cavaleiro se acalmou, ele vai dizer algo. Então, o protagonista fala que esse assunto não tem importância para o adversário desde que ele ganhe dinheiro. Assim, o cavaleiro pergunta onde ele quer chegar. O protagonista então pergunta o que o cavaleiro acha de ele pagá-lo no lugar de Wolf. Ele diz que isso não é algo que viria da boca de uma criança, e perguntando quantos anos o protagonista tem e se ele se transforma com magia. Tiny responde que não é magia. Afirma que é apenas um nativo desse lugar e também é um tanto famoso em Invader por causa de seu cabelo preto. O cavaleiro então pergunta se ele acha que consegue pagá-lo com 5 moedas de ouro branco que o lobo daria. Porém, Tiny diz que ele só pode estar de brincadeira e pergunta o quão longe o cavaleiro quer ir, pois tem certeza de que ele recebia apenas uma moeda do Wolf e concorda em aumentar o valor para 1,5 moedas. Isso deixa o cavaleiro furioso com o garoto, mas Tiny diz que se ele não quiser, eles podem simplesmente acabar com esse assunto agora mesmo. Ao ver que o garoto tem a proteção de um lobo espiritual, o cavaleiro percebe que não tem chance contra ele. Então ele diz que o mundo deve estar acabando mesmo, pois só assim uma criança falaria coisas como essas. Tiny então pergunta qual a resposta do cavaleiro, que diz que a data de seu pagamento é o último dia do mês. Logo, ele deverá manter sua promessa. Ao sair, um dos presentes pergunta se o Lorde Cavaleiro vai mesmo deixar as coisas assim. Com raiva, o cavaleiro acerta um murro na cara do homem e apenas manda ele calar a boca. Tiny diz para o cavaleiro esperar e arremessa uma moeda em sua direção, dizendo que já que o dono desse lugar mudou, o novo dono devia ao menos saudar o Lorde Feudal e pergunta se ele pode arranjar um horário para o encontro. O cavaleiro responde que vai reportar isso ao Lorde, mas alerta o Prota que ele vai sentir a ira do Lorde Feudal se não pagar na hora certa. Tiny diz que tem ciência disso e pensa que isso só acontecerá se tiver uma próxima data de pagamento. Ao ver os até então subordinados de Wolf fugindo, o protagonista pergunta onde eles pensam que vão e afirma que vai dar 1 hora para a gangue trazer até ali todas as mulheres que trabalham no Invader e crianças que mendigam, afirmando que para cada minuto que atrasarem vai matar uma pessoa e se tentarem fugir, seu espírito irá caçá-los e matá-los. Então ele diz para eles correrem
e não se esquecerem de que tem apenas 1 hora. Após isso, Tiny pensa que se tudo for de acordo com seu plano, não vai levar nem uma semana para lidar com esse lugar, e tá ansioso,